Férias merecidas. Descanso merecido. Ai, meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa, eu acho que eu não merecia estar passando por isso. Ou então, Sabe, eu não me sinto merecedora, assim, de receber coisas boas. Eu acho que é por isso que as coisas não estão dando certo pra mim. Eu preciso me sentir merecedora das coisas. Ela merece, ela merece. olha só, aqui está o top 5 das maiores limitações sobre merecimento. Nesse vídeo eu vou explicar para você o porquê que a ideia de merecimento, na verdade, é um julgamento e isso não funciona. Mas antes de qualquer coisa, aproveita para se inscrever aqui no canal. Se você ainda não segue o canal, já deixa o seu like, manda para aquela pessoa que vive falando que merece ou não merece as coisas e lembrando que essa pessoa pode ser você. Okay, let's go. Então, merecimento é uma ideia, um construto que requer um julgamento. Para você decidir se você merece ou não merece alguma coisa e se alguém é merecedor de estar passando por algo, você precisa ficar sempre embaixo dos pontos de vista de estar certo e de estar errado. Você precisa basicamente ser um juiz dessa realidade para poder definir e concluir o merecimento ou não merecimento de alguém sobre alguma coisa. O que acontece é que desde criança a gente aprende a viver nessa realidade do merecimento, que é a realidade transacional, a realidade das moedas de troca, é uma realidade de recompensa. Você foi ensinado desde pequeno que se você respeitasse o seu professor, a sua família, se você tirasse boas notas na escola, você ia ganhar aquele presentinho de Natal, de final de ano, você ia receber aquilo que você estava pedindo. E que da mesma forma, se você não fosse bem na escola, não tirasse boas notas, enfim, fizesse malcriações, você não receberia. Então, na verdade, você condicionou o seu recebimento a essa ideia de merecimento, a essa motivação da recompensa. Não estou aqui dizendo que isso não funciona como método de educação. Aliás, eu sou pedagoga de formação, né? E de fato, essa estrutura de recompensa, ela pode funcionar para realizar ali a educação, ou pelo menos o direcionamento daquilo que a gente deseja que a criança seja, ou como a gente deseja que a criança se comporte. Da mesma forma com um pet que você tem em casa, né? Que você dá ali o petisco como forma de recompensa se ele faz comportamentos que seguem a regra ali da casa, enfim. Então, assim, essa ideia, né, da recompensa, trata entrega de moeda de troca e merecimento pode funcionar como ferramenta educativa. Mas, no melhor cenário, o que seria o ideal, né? Explicar para a criança que a ideia dela tirar boas notas, de ser uma pessoa respeitosa, de respeitar os professores e os pais, faz parte da formação dela como caráter, faz parte dela ser o ser que ela é, aquele ser gostoso de conviver, um ser educado, gentil, amoroso. A criança, na verdade, ela deveria ser ensinada que isso faz parte dela. E não que necessariamente o recebimento está condicionado a essa ação. Então ela precisa entender que essa ação é importante por si só. E que se ela fizer isso, nossa, melhor ainda. Então a família se alegra, né? As pessoas ao redor dessa criança se alegram e podem recompensar ela com aquilo que ela está escolhendo. O que acontece é que a maioria das pessoas que conviveu com você, que te ensinaram desde criança, não tiveram esse processo explicativo por trás dessa ferramenta da recompensa, e aí todos nós crescemos aprendendo que o merecimento do recebimento está condicionado ao nosso comportamento, às nossas ações. Quando você vira adulto, nada muda, porque você continua funcionando em função das suas motivações. Então você sempre vai para a academia quando você tem uma motivação extra, quando você tem um evento e precisa entrar naquele vestido, quando você está conhecendo uma pessoa nova e você quer refazer ali o seu corpo. Então a motivação ela continua, né? Presente também na vida adulta, o que estrutura e cria ainda mais bases nessa ideia de merecimento.
Muitas pessoas chegam a usar a comida também como recompensa, né? Então, se eu tive um dia super exaustivo, cansativo, ou então se conseguir cumprir ali todas as tarefas que eu me propus, no final do dia é o docinho do merecimento, é o docinho da recompensa, né? Ou usa a comida para se recompensar, ou usa a comida para se punir. Então, isso só para pincelar, né? Quantas formas de tornar essa ideia do merecimento limitante e criar a nossa vida a partir dessa contração do merecimento ao invés da expansão da escolha. O merecimento, ele tira você da liberdade de escolher. Então, se você está esperando se sentir merecedor de alguma coisa para poder receber alguma coisa, esquece isso. Esquece esse movimento de ir atrás do merecimento para poder receber. E começa então a se conectar com a escolha. Escolha é uma energia tão expansiva, ela é tão gostosa, ela é tão generativa, porque existe liberdade no processo de escolha. Na escolha, você decide quais são os seus próximos passos, para onde você está indo, aquilo que você deseja receber. Então, eu escolho trilhar esse caminho, eu escolho receber isso, eu escolho que a minha vida seja dessa forma. Quando a gente faz a pergunta como eu gostaria que fosse a minha vida, é justamente para despertar em nós essa mágica da escolha, essa habilidade de escolher. A gente não cresce aprendendo que temos escolhas, então, por incrível que pareça, a escolha é um treino, escolher é um músculo e a gente precisa colocar isso em treinamento. O que vai fazer a gente receber alguma coisa de forma sustentável, né, ter espaço para receber as coisas na nossa vida, são três energias, que é escolha, demanda e ação. Então, para você fazer uma escolha, você não requer nada. Escolher é gratuito, custa R$ 0 fazer uma escolha. Você pode escolher no silêncio do seu quarto, você pode escolher de olhos fechados, você pode escolher só visualizando, você pode escolher pedindo, né? Então é muito simples e muito fácil você fazer uma escolha. A demanda, ela tem um pouquinho mais de energia, né? Então, quando você escolhe alguma coisa, é como se você tivesse pedindo para o universo, né? Ou então usando ali as suas crenças e conversando com o Criador, com a sua equipe de trabalho, você está escolhendo e você está pedindo aquilo. É como se fosse a preparação, é esquentar a panela para poder fazer a receita. A demanda, como ela tem mais energia, então geralmente ela é direcionada para você. A demanda, ela é aquela coisa de eu vou fazer isso, eu vou realizar isso. Por trás da demanda, na maioria das vezes tem um chega, tipo assim, chega de vivenciar essa situação, chega de passar pela mesma situação, de repetir o mesmo ciclo, tipo assim, acabou, né? Eu vou criar isso, eu vou conquistar isso, eu vou sobrecriar essa situação. Ela tem uma intensidade, né? Quando você demanda de você mesmo a mudança daquele cenário, você demanda de você mesmo o recebimento daquilo que você já escolheu. E a ação como terceiro movimento, né, é você se permitir receber a conscientização daquilo que se requer para que isso chegue para você. Muitas vezes é uma ação, muitas vezes é um fazer, né? Ou pode ser também um ser alguma coisa, ser alguma energia. É por isso que a gente usa aquela pergunta: o que eu preciso fazer ou ser para que isso se atualize para mim? Porque essa terceira parte, né, da ação, ela inclui o movimento do fazer, mas ela também inclui ser alguma energia. Por exemplo, para eu receber mais dinheiro, eu posso receber a conscientização que se requer, que eu seja mais divertida, mais alegre, mais grata, né? Não é necessariamente um fazer alguma coisa, não necessariamente o recebimento vai estar condicionado a essa ação como ação física do fazer. Às vezes é gratidão que se requer, isso é um ser, é um elemento do ser. Então essa pergunta ajuda bastante para você estabelecer as suas ações e os seus movimentos, né? Então o que eu preciso fazer ou ser para que isso se atualize para mim? Quando você tem a harmonia entre esses três elementos, da escolha, da demanda e da ação, que é o movimento, isso faz com que as coisas apareçam para você. E não o fato de você merecer ou não merecer alguma coisa. Eu costumo falar também que essa ideia do merecimento é como a ideia de respirar, né? Você não respira porque você acredita que merece o ar. Você simplesmente respira porque sabe que isso está disponível para você.
que você, como sua experiência atual de vida, né, requer a respiração para o seu corpo se manter vivo. Isso é necessário para você e isso está disponível para você. Então você não fica computando, pensando se você merece ou não merece o ar que você está inspirando. Você simplesmente recebe aquilo, respira, recebe e atualiza esse fluxo de oxigênio no seu corpo. Então, da mesma forma é o nosso receber, da mesma forma é o receber das coisas que você está escolhendo, demandando e agindo em cima disso. Você pode entender que isso é como a respiração, né? Isso está disponível para você, não requer que você mereça aquilo ou não mereça aquilo. E tem mais uma coisa também. Para você acreditar nesse merecimento a respeito de você, você também funciona em uma ideia, né, numa crença punitiva. Porque se você em algum momento disse que, poxa, não é possível que eu estou passando por isso porque eu não merecia isso, é porque você, do outro lado da moeda, acredita que alguém nesse planeta merece estar passando por um sofrimento ou alguma dificuldade. Então, veja a carga punitiva que tem por trás desse ponto de vista, né? Se você, alecrim dourado, né, não acredita que está passando por uma situação porque não merecia, então quer dizer que alguém merecia? Então tem alguém nesse mundo que merece estar passando por uma situação desafiadora, difícil, né? Existe muito julgamento por trás do merecimento. Então essa consciência que eu quis trazer aqui para vocês hoje nesse vídeo e para que vocês possam aos pouquinhos ir substituindo a ideia do merecimento pela ideia da escolha. Então, às vezes, até para postar nas redes sociais, tipo, descanso merecidos e férias merecidas. Como seria trazer esse lugar do férias escolhidas, né? Descanso escolhido. Isso é o nosso desfrutar. Você trabalha e depois você desfruta, sabe? Nessa criação. Então você escolhe desfrutar, você escolhe descansar. É digno, é o seu direito divino que você crie e repouse e desfrute, que você sirva, expanda e desfrute da sua própria criação. Você não precisa mais estar condicionado a essa ideia de que você mereceu, que você ralou, que você se esforçou. Então, tipo, o resultado final é essa colheita, né? Justamente por conta disso tudo que eu expliquei aqui para vocês hoje, tá? O vício pela polaridade é um dos maiores vícios mentais, aquele que a gente está tentando se livrar e usando várias ferramentas de expansão da consciência para se libertar disso, né? O vício pela polaridade. E mantendo os construtos de merecimento dentro do seu sistema, você vai continuar funcionando em polaridade, porque no sutil, por baixo e por baixo do merecimento, tem a ideia do certo, do errado, do bom e do mal. Então, sair das construções, das bases do merecimento, é ir para a liberdade, é ir além das polaridades e então acessar essa liberdade de escolha. E, por fim, se você quer ficar mais pertinho, mais juntinho de mim, receber esse e outros conteúdos ao longo da semana e ainda não faz parte do nosso canal, a comunidade do Telegram, tudo é possível. Eu vou deixar o link dessa comunidade aqui embaixo, assim a gente pode manter um relacionamento mais íntimo e contribuir com vocês com esses ou outros conhecimentos e ferramentas de expansão da consciência. Um beijo, que mais é possível.